Jogo ritual. Em 1º de abril de 2025, algo terrível aconteceu enquanto essa garota jogava sozinha um jogo chamado O Céu é Azul. A menina pode ser vista ficando assustada e se virando para fugir. Não parece que nada de estranho tenha sido capturado pela câmera. No entanto, ela tinha certeza de ter visto um rosto escuro e assustador dentro de seu quarto, espreitando na escuridão. O objetivo do jogo é interagir com entidades paranormais, repetindo a frase: "O céu é azul, vejo você em lugares diferentes", como uma espécie de ritual. Depois de perceber que o jogo podia ser real, ela não pôde deixar de se sentir atraída por ele, mesmo com os pais a proibindo de jogar novamente ao verem o quanto ela estava assustada. Agora, depois de ouvir sobre o jogo, ela não seria a única irmã curiosa o suficiente para experimentá-lo. Sua irmã mais velha, Vicky, decidiu jogar com ela para descobrir o que deixava sua irmã tão assustada. Nada acontece enquanto jogam juntas. Então, em outra noite, enquanto está sozinha em casa, Vicky decide tentar o jogo novamente. Só que desta vez, algo terrível acontece. Observe com atenção. Um lustre bem preso ao teto de repente cai sem nenhum aviso, bem no meio do jogo assustador. Vicky explica que ele só poderia ter caído se de alguma forma tivesse se soltado por conta própria e o peso o tivesse derrubado. Mas o fato de ter caído justo quando ela estava jogando naquela sala a deixou completamente abalada. Seja qual for o caso, o incidente foi o suficiente para impedir Vicky de jogar novamente. Então, será que esse jogo é realmente algum tipo de ritual paranormal ou há uma explicação lógica para isso? Até vermos mais sobre o jogo, talvez nunca saberemos. Colapso da boate. Em 8 de abril de 2025, o pânico tomou conta da boate Jet Set em Santo Domingo, na República Dominicana, quando o teto do prédio desabou repentinamente durante uma apresentação de Ruby Pérez. Resultando na morte de 232 pessoas e deixando muitas outras feridas. Logo após o incidente, enquanto as equipes de resgate começavam a vasculhar os escombros em meio ao caos, algo estranho foi capturado. Observe com atenção. O que parece ser uma figura escura com asas pode ser vista emergindo da cena. Quando o vídeo foi ao ar no noticiário nacional, alguns telespectadores apontaram que a figura lembrava o Anjo da Morte, como se estivesse ali para recolher as almas das vítimas. Estranhamente, outro socorrista no local capturou outra imagem. O que parece ser uma figura sombria aparece no topo dos escombros enquanto a câmera se move. Muitos acreditam que desastres como esse frequentemente atraem entidades paranormais, mas sem mais evidências. Talvez nunca saberemos ao certo. Então me diga, o que você acha? Passe a noite. Em uma parte isolada do Parque Florestal de Galloway, na Escócia, existe um lugar comumente conhecido como White Lagan Bothy. Originalmente estabelecido como uma casa de pastor, logo foi convertido em um bothy, um tipo de abrigo aberto para caminhantes e viajantes. Muitas pessoas que passaram a noite no White Lagan relataram ter vivenciado eventos paranormais estranhos dentro do local. Um dia, um homem que procurava um lugar para acampar estava por perto e reuniu coragem para passar a noite lá. Tudo parecia tranquilo no início, mas quando a noite caiu, as coisas começaram a ficar assustadoras. It comes with 2 little bags as well, so you can attach the straw to that. But I've not got to you. Maybe this is the guests. There was no one there. I don't know if that's just people fucking with me or something. I don't know if that's something they do. But I don't think it would be that family. It was just a dad and his daughter and son. Oh well, we'll see. It was just knocking on the door again, and then I went out, but there was no one there, so I don't know what's going on, but I've not heard of any haunted bobbies or anything. I've never had weird shit. Fuck's sake. I just wanted a nice little bobby night.
you've watched all my videos before, you know I don't do shit like this. Fun night. I can hear walking around into the room and then I go in there and it just stops. Maybe I just got really loud and forget about it. Yeah, cameraman never dies right. So it's been about an hour and a half since I last made a video and I've just been doing what I said about my music. Criaturas inexplicáveis capturadas por câmeras de segurança, imagens espectrais surgindo na tela sem qualquer explicação e sombras inquietantes espreitando no escuro são alguns dos registros selecionados que trago hoje. Este vídeo foi capturado por uma câmera de segurança no acesso principal de uma casa. Olhe bem aqui e tente decifrar que criatura é essa. Inicialmente pensamos ser uma aranha, mas rapidamente percebemos o quão improvável isso seria. Mais do que simples pernas, esses apêndices parecem mais com membros, não tão finos como os de uma aranha. Esta aparência estranhamente humana que se move pela porta desafia nossa lógica. Talvez uma aranha gigante, mas estou impressionado com a espessura desses membros. O que você acha? Capturado por um jovem durante uma missa. Este próximo vídeo é verdadeiramente incrível. A estátua de uma virgem parece estar piscando. Com uma câmera não tão avançada, conseguimos capturar o sutil movimento das pálpebras. Alguns podem descartar como erro de imagem ou distorção, mas a reação surpresa do jovem revela algo além do comum, talvez até um sinal divino. Lo grabé, te lo juro que yo vi que parpadeó. Ya, silencio, guarda respeto. Juro que yo ahorita lo vi. Ahorita me dicen ya, silencio. De todas maneras. Um homem estava acompanhando a reforma de um restaurante quando algo completamente inesperado aconteceu. Em meio à calmaria da obra, ele se deparou com o que parecia ser o fantasma de uma criança. Hello? Definitely not going back there. Oh wow, it is really cold right here. What is that?
I don't think it's happy we're here. Holy, dude, there's. Atordoado com o que viu, ele tentou registrar o momento várias vezes, mas o medo era tanto que ficou simplesmente paralisado, petrificado diante da cena. Ele tenta manter a calma, mas sua voz entrega o nervosismo. E então, algo acontece, um ruído estranho, um som que não devia estar ali. O clima congela, o silêncio pesa, e mesmo com o medo tomando conta, ele permanece por mais alguns segundos, registrando o que podia, só para garantir que não era apenas fruto da imaginação. E aí vem a dúvida, será que era real? Hoje em dia, com tanta edição, muitos vídeos podem ser manipulados com cortes quase imperceptíveis. Mas esse aqui, assista de novo em câmera lenta e me diga, você consegue ver algum corte? Se notar algo suspeito, comenta aí. Esse próximo registro foi feito por uma câmera de segurança instalada após o dono de uma casa começar a suspeitar de algo estranho. Durante várias noites seguidas, o cachorro da família latia de forma intensa, como se estivesse enfrentando uma ameaça invisível. No início, o dono achou que fosse apenas outro animal rondando o quintal, ou quem sabe, alguma pessoa tentando invadir a propriedade. Mas ao revisar as imagens, o que ele encontrou foi algo muito diferente do que esperava. É quase inacreditável o nível de medo que esse cachorro demonstra segundos antes de uma estranha névoa esbranquiçada atravessar o quintal, bem ao lado dele. À primeira vista, poderia ser apenas poeira levantada pelo próprio animal, mas olhando de perto, há algo naquela forma que não parece natural. O formato, quase como o de um animal, e é justamente essa semelhança que me fez trazer esse registro para você. Será que estamos diante da manifestação de um antigo mascote da casa? Um espírito peludo que voltou apenas para visitar seu dono e reencontrar os outros cães? Eles, afinal, não pareciam com medo, muito pelo contrário, quase como se tivessem reconhecido um velho amigo. E aí, o que você acha disso? O próximo vídeo deixou os seguranças de um museu completamente atordoados. Naquele dia, o local estava fechado ao público. Ninguém deveria estar lá dentro. E é justamente por isso que o que você verá a seguir é tão perturbador. Iya, көрдіңіз ба, призрак жүр. Құрам жабық тұр, иә. Сіз шынап қот жасап жауап бердіңіз. Қайта сізге көрініп, жаңа көрінгенде сіздің есіңіз шығады. Оны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәрсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көрген. Қараңыз, біреу жүр ананың ішінде, призрак. Көрдіңіз ба, призрак жүр. Иә, көрдіңіз ба, призрак жүр. Құрам жабық тұр, иә. Сіз шынап қот жасап жауап бердіңіз. Қайта сізге көрініп, жаңа көрінгенде сіздің есіңіз шығады. Оны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәрсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көрген.
As imagens mostram uma senhora de idade caminhando calmamente entre as exposições, como se estivesse revisitando memórias antigas, mas algo na forma do corpo dela não bate. Em alguns momentos, sua silhueta simplesmente perde definição, se tornando quase translúcida, como se estivesse se dissolvendo no ar. Um contraste que chamou a atenção dos guardas que, até hoje, têm certeza de que o que viram foi um fantasma. Alguns céticos afirmam que, se assombra, então não é um espírito. Mas isso não é tão simples assim. Se o nosso olhar, ou as câmeras, conseguem capturar uma sombra, isso pode significar que o fantasma possui massa, mesmo que temporária. E se tem massa, pode projetar sombra. Afinal, fantasmas podem ser apenas breves manifestações de energia condensada, que surgem, lançam uma sombra e desaparecem como poeira ao vento. No final das contas, resta a dúvida: era ou não era uma entidade sobrenatural? Para os funcionários do museu, a resposta é clara: sim. Nenhuma outra pessoa foi vista entrando ou saindo do prédio naquele dia, e a câmera jamais registrou qualquer movimentação além daquela figura misteriosa. Mas, como sempre, você é o juiz. Demônios, espíritos e forças satânicas. Os humanos são obcecados por essas ideias desde o início dos tempos. Mas o diabo é mesmo real? Vamos descobrir enquanto analisamos alguns dos encontros demoníacos mais aterrorizantes que a história tem a oferecer. O que você quer dizer? O que você quer? Vamos lá. 4 garotas estão sentadas ao redor de um tabuleiro Ouija, prontas para encerrar a sessão após receberem uma resposta arrepiante. Enquanto começam a mover o ponteiro em círculos para limpar o tabuleiro, algo inesperado acontece. O espírito que invocaram não está pronto para ir embora. Antes que consigam terminar, ele pula com força para dentro de uma das garotas, assumindo o controle de seu corpo. Dura apenas um momento, mas quando a possessão acaba, a garota está visivelmente abalada. As outras correm até ela, segurando-a enquanto ela treme e chora. Elas perguntam se ela quer água, mas naquele momento, um copo d'água parece um remédio fraco para o que acabaram de presenciar. Algo muito mais sinistro do que a sede havia tomado conta dela. Bizarro. O caso de assombração dos Ammons. Em 2012, Latoya Ammons e seus filhos se mudaram para uma casa tranquila em Gary, Indiana. Mas o que veio depois foi puro terror. A família afirmava que demônios tomaram conta da casa, e pior ainda, de seus corpos. Os filhos foram vistos levitando, chiando como animais, e um deles até andou de costas pela parede, tudo presenciado por profissionais da saúde e assistentes sociais. A polícia foi envolvida e até o capitão, um cético convicto, disse acreditar que era real. De repente, no meio da conversa, o rádio AM/FM foi para a estática e aumentou muito o volume, dizendo: "Você está aí?" E o telefone pessoal respondeu: "Que diabos foi isso?" Um padre local realizou vários exorcismos. Após a família se mudar, a atividade parou. A história teve tanta repercussão que o apresentador do programa Ghost Adventures, Zach Bagans, comprou a casa, filmou-se um documentário chamado Demon House e depois a demoliu, dizendo que era perigosa demais para continuar existindo. A Netflix também produziu um filme sobre o incidente assustador. Dizem que você inventou tudo isso, que foi algum tipo de farsa elaborada. Isso é uma farsa? Não. Eu não acho que alguém teria motivo para inventar algo assim. A assombração da família Perron. No início dos anos 1970, a família Perron se mudou para uma antiga casa de fazenda em Harrisville, Rhode Island. Mas o que parecia o lar dos sonhos virou um pesadelo. A família enfrentava barulhos estranhos, objetos se movendo sozinhos e aparições assustadoras. Em certo momento, a mãe, Carolyn, foi atacada fisicamente, arremessada pela sala e arranhada por forças invisíveis. A energia da mãe ficou tão drenada que ela dormia o dia todo por quase 2 anos. Mal conseguia sair da cama. Eles procuraram os famosos investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, que acreditavam que a casa era assombrada por uma bruxa demoníaca chamada Bathsheba Sherman. Após um exorcismo, a atividade diminuiu, mas as memórias continuaram. A história inspirou o filme Invocação do Mal, 2013.
levando essa experiência aterrorizante para o mundo todo. O poltergeist de South Shields. Em 2006, a família Pritchard, em South Shields, Reino Unido, viveu uma intensa atividade poltergeist. Começou com barulhos altos e logo evoluiu para móveis se movendo e objetos voando pela casa. A parte mais assustadora: mensagens apareciam nas paredes, escritas por uma força invisível. O caso atraiu a atenção de investigadores paranormais que documentaram os eventos com fotos e vídeos. Enquanto alguns acreditam que a causa foi sobrenatural, outros sugerem que fatores psicológicos podem ter influenciado. Ainda assim, o poltergeist de South Shields continua sendo um dos eventos paranormais mais discutidos do Reino Unido. A gaiola em St. Osyth. Eu entrei, subi as escadas, e havia um homem parado no topo. Na pacata vila de St. Osyth, na Inglaterra, está a Cage, uma antiga prisão medieval que mantinha mulheres acusadas de bruxaria no século XVI. Uma das prisioneiras mais famosas foi Ursula Kemp, executada por bruxaria em 1582. Moradores acreditam que o espírito dela e o de outras mulheres nunca deixou o local. Ao longo dos anos, inquilinos relataram atividades assustadoras, móveis se movendo, quedas bruscas de temperatura e sussurros durante a noite. A ex-proprietária, Vanessa Mitchell, fugiu da casa após anos sendo atormentada por forças que ela descreveu como escuras e opressoras. Equipes paranormais investigaram o local, considerando-o um dos mais assombrados e perturbadores do Reino Unido. A Casa do Machado de Villisca. Em 1912, a pequena cidade de Villisca, Iowa, foi abalada por um assassinato brutal. A família Moore e 2 crianças convidadas foram mortas a machadadas enquanto dormiam. O culpado nunca foi encontrado. A casa se tornou famosa por relatos de aparições e sons inexplicáveis. Muitos acreditam que os espíritos das vítimas ainda estão ali, e alguns afirmam que entidades demoníacas são as responsáveis pela energia sombria do local. Investigadores paranormais descrevem uma atmosfera opressiva e alegam ter sofrido distúrbios físicos durante visitas. Hoje, a Casa do Machado de Villisca é considerada um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Mas nem todo encontro com demônios e espíritos é natural. Às vezes, as pessoas os invocam por vontade própria. Água ensanguentada. Era como uma cena de crime inteira destruída, com metade da cidade andando por aí olhando. Naquele momento, metade da cidade e os parentes das vítimas achavam que Jones tinha feito aquilo. Codex Gigas, a Bíblia do Diabo. É um dos livros mais estranhos, incomuns e marcantes que existem. Este é o Codex Gigas, considerado por muitos como o livro mais macabro da Terra. Apelidado de Bíblia do Diabo, ele tem mais de 3 pés de altura, quase 1 metro, pesa mais de 70 quilos e contém uma página inteira com um desenho do próprio diabo, sozinho, em uma página em branco. A lenda diz que um monge escreveu o livro inteiro em uma única noite, após fazer um pacto com o diabo para evitar ser selado vivo dentro de uma parede. Dentro do livro, além de textos religiosos, há fórmulas mágicas, exorcismos, receitas alquímicas e até invocações. O mais estranho: a caligrafia é perfeitamente uniforme do início ao fim, como se tivesse sido escrita de uma só vez, por uma única mão, em uma única noite. Até hoje, estudiosos não conseguem explicar como um ser humano teria conseguido produzir algo tão colossal em tão pouco tempo. E o que é mais inquietante: toda vez que alguém tenta decifrar os segredos do Codex Gigas, algo inexplicável acontece. Coincidência ou maldição? Se você curte histórias arrepiantes como essa, deixe seu like e que se inscreva para mais encontros sobrenaturais, casos demoníacos e mistérios que desafiam a lógica. E lembre-se, nem todo sussurro na escuridão é fruto da sua imaginação. Às vezes, algo está realmente chamando você.